Eu quero encerrar deixando uma mensagem, né? Que as pessoas me perguntam, Carioca, mas se você tivesse que escolher nessa profusão de teorias e de tendências, de palpites, né? O que você aconselharia às pessoas na vida, na carreira, na vida profissional? Eu sempre conto um conto de Publio Ovídio, né? Ovídio, um escritor romano do primeiro século cristão, nasceu em 30 antes, morreu 40 depois. E ele era muito preocupado com tudo que a gente está conversando aqui, né? Acho que talvez ele esteja aqui escutando a gente falando, pô, já falei isso aí, cara. E ele escreveu um livro chamado Metamorfoses, em que as pessoas contavam, se transformavam em coisas, pelo que faziam, pelo comportamento. Se transformavam em pedra, em água, em bicho, em cobra, tal. E ele tem um conto, que é o conto 15, talvez, desse livro, Metamorfoses, chamado Conto de Baucis e Filemon. E ele, preocupado com a situação de Roma, ele como escritor, ele fez esse conto, né? No conto, Zeus estava lá no céu olhando a terra e falou, puta, errei, cara. Tem fome, tem miséria. Lá em Roma os caras são maltratados, estrangeiro em Roma não vale nada, tal. Errei. Eu vou destruir todo esse negócio aí. E ele estava com aquele raio dele querendo jogar em cima do mundo para acabar com o mundo. Chega Hermes, o filho dele, né? Mercúrio. Hermes, que ele tem aquele deus, tem aquela asinha no pé, da hermenêutica, da comunicação. E diz assim, ô pai, o que você vai fazer? Vou destruir essa terra que só tem, tá muito ruim esse negócio. Tá muito ruim, muita guerra, muita luta, e eu não fiz um homem para isso, eu não quero conviver assim. Não, mas vamos lá de perto, já ensinando a gente que a gente tem que chegar mais perto, né? Julgar de longe. Ah, aquele cara é um vagabundo, aquele cara é isso, aquele cara é um... Enfim, vai mais perto para você ver que tem coisas lá interessantes para você ajudar, né? E Zeus falou, ô Hermes, ponha-se, né, no seu lugar, eu sou Zeus, eu sei tudo, né? Não, mas vamos lá, pai. Tá bom, então vamos. Então descendo os dois para Roma, na metade do caminho, Hermes falou, pai, mas vamos de estrangeiros, porque o estrangeiro em Roma era, né, massacrado, não existia, não tinha... E daí o Zeus falou, ok, então vamos. E desceram os dois de estrangeiro em Roma, devia, né, o berço do direito, né, o berço da civilização, mas foram arrebentados, maltratados, passaram fome, passaram frio. Aí Zeus falou, tá bom, Hermes, vamos acabar com tudo? Ele falou, ô pai, vamos insistir mais um pouquinho? E ficaram mais um pouquinho, e cada vez que eles ficavam, mais maltratados eles eram. E aí Zeus falou, bom, agora vamos destruir toda essa humanidade. Hermes falou, pai, vamos lá para Frígia. Frígia é onde é a Turquia hoje. É onde os expatriados do Império Romano iam para lá. Só tinha bandido, só tinha... Aí Zeus falou, ô Hermes, você tá louco? Se aqui a gente é tratado desse jeito, você imagina lá como é que a gente vai ser. Mas ele falou, pai, mas alguma coisa está dizendo para eu ir para lá. E foram os dois para Frígia. E lá foram mais maltratados ainda. Aí quase que mataram. Ô Hermes, agora cala a boca que eu vou destruir tudo isso. Aí Hermes olhou e falou, pai, tem uma casinha lá naquele morrinho, vamos bater naquela casinha. Ele falou, pai, filho, você vai bater na porta daquela casinha, eu vou te dar um tiro na cara. Pai, mas vamos lá. E aí Hermes foi lá, bateu na porta de uma casinha pequenininha, os dois grandões, mas tudo arrebentado, né? Abre a porta um velhinho, petitiquinho assim, chamado Filemon. Filemon olha para os dois e diz, estrangeiros, entrem. Né? Eu estou vendo que vocês estão cansados, com os pés sangrando. E diz assim a Baucis, a sua esposa, uma velhinha pequenininha assim, Baucis, esquenta a água para que eles descansem os pés, enquanto eu vou buscar alguma coisa na horta para a gente fazer um caldo para eles. E aí os dois deuses falaram, opa, pera um pouquinho. Acho que tem alguma coisa interessante nesse mundo aqui. Os dois se agacharam para entrar na casa, ensinando a gente que a gente tem que se agachar para entrar nos lugares onde a gente está. Né? E eu vindo aqui, vocês indo em alguns lugares, fica do tamanho do lugar. Né? Fica ICU, né? Como a gente diz. Aí os dois deuses entraram, puseram o pé na água que Baucis esquentou, enquanto Filemon pegava umas verduras e o último gole de vinho que eles tinham deram para os deuses e tal. E Filemon diz assim, conta para mim a sua história. Vem cá, Baucis. Baucis está fazendo um caldo lá enquanto fervia. E os dois deuses contando. Dois maltrapilhos, né? Contando a história tal, e conta. E Baucis e Filemon, conte mais. Enfim. Aí quando foi de tardezinha, de noitinha, Baucis e Filemon disseram, olha, agora a gente tem que dormir, vocês durmam na nossa cama, porque a gente vai dormir no chão hoje, que vocês estão muito mais cansados que nós. Hermes não queria aceitar, mas Deus falou, pô, vamos ver onde é que vai esse negócio. E foram os dois dormir na cama, enquanto Baucis e Filemon ficavam naquela... Quando foi meia-noite, começou a chover muito. Aí Baucis levantou-se com Filemon e disse assim aos estrangeiros, vocês desculpem, porque a gente vai ter que ajudar os vizinhos a recolher o seu gado
né, os seus carneiros, porque aqui é muito reto, na Frígia é muito reto, então a gente tem que colocar num ponto mais alto, tal. Aí os deuses falam, não, para. Vrum, na hora eles se transformaram nos dois deuses. Nossa, eu sou Zeus, ele é Hermes, e a chuva parou na hora, veio as estrelas, e quando isso aconteceu, os dois velhinhos se ajoelham aos pés dos deuses. E os deuses falam, não, levanta, nós é que temos que nos ajoelhar diante de vocês. A gente não imaginou que existisse essa semente, né, de virtude aqui na Terra. E, enfim, aí tá bom, lá, a gente está indo embora. Quando os dois olham assim para trás, a casinha deles tinha se transformado num grande palácio. E Zeus fala, ô Filemão, Baucis, peça o que vocês quiserem. Vocês querem o Império Romano? Vocês querem ficar no lugar de César? Toda a riqueza do mundo? Eles disseram, nós não queremos nada. Nós já temos um ao outro. Tudo que a gente tem é um outro, a gente não quer mais nada. Não, mas peça alguma coisa. Então a gente quer servir os deuses enquanto a gente vivia aqui nesse palácio. Zeus falou, mas isso servia a gente? Sim, né, porque temos um ao outro. Zeus falou, então tá bom, então muito obrigado, estou subindo. Quando estão subindo, Hermes falou, mas eu também quero dar uma coisa para vocês. Peçam, ouro, prata, poder. Não, mas alguma coisa eu tenho que dar para vocês, Hermes dizia. Ele disse, ok, então o que nós queremos é morrer juntos. Nós não queremos velar a morte um do outro. Hermes falou, mas isso? Ok, então tá bom. Os deuses foram embora. Baucis e Filemão serviram os deuses durante muito tempo naquele palácio. E um dia, Baucis estava sentado ao lado de Filemão no átrio, assim, na muretinha, naquele átrio, né? E Baucis vê que as mãos de Filemão estão se transformando em galhos. E Filemão olha para Baucis e vê que os pés dela estão se transformando em raízes. Os dois estavam se transformando em duas grandes árvores, né? Um não velou a morte do outro. E Filemão se transformou num grande carvalho e a Baucis se transformou numa grande tilha, né, que se abraçavam, porque são árvores. Né? Hoje, quando você colocar na internet, você vai ver duas árvores, dizem que são Baucis e Filemão, que estão até hoje lá na Turquia, né? Hoje 3.000 anos, 2.000 anos, 500. Mas, de qualquer maneira, os dois terminaram a carreira deles assim. O que é que Ovídio quer ensinar para a gente? As 3 grandes virtudes que cabem em qualquer tampo. A primeira é da hospitalidade. Chega alguém aqui, tem que ser recebido como eu fui recebido. Eu fui tratado como um rei hoje, na hora que cheguei aqui. Falei, pera um pouquinho, eu tô bem nessa fita aqui, né? Porque tem hospitalidade aqui. Assim como tem que ter hospitalidade na sua casa, na minha casa, na igreja, na faculdade, na sala de aula, quando eu entro na sala de aula. Assim como tem que ter hospitalidade também no nosso coração, na nossa alma, para receber as pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente, que têm outra visão que os romanos não tinham, né? Então essa hospitalidade, Ovídio diz que é a virtude que Zeus queria ensinar às pessoas, que Filemão e Baucis já sabiam. Então a primeira, hospitalidade. Seja hospitaleiro na tua vida, no teu coração, na tua alma, nos teus projetos. Sejam projetos inclusivos, né, em que todo mundo possa ser feliz com ele. A segunda virtude é da convivencialidade, ou seja, presta atenção nos outros. Escuta a história dos outros. Filemão e Baucis não falaram deles. Queriam que os dois estrangeiros contassem as histórias. E passaram o dia, a noite toda, né, a tarde e a noite, ouvindo as histórias deles. E a gente deve ser assim também. Né? A gente tem mania de falar, não, já sei. Pera, não, já sei. Sabe, principalmente com criança, com filho, né? Escuta. Você já sabe a história? Escuta de novo. Vô, mais velho, vó, mais velha. Começa com aquele comecinho de Alzheimer, por exemplo, né, com esquecimento e tal. Deixa eu contar a história. Conta, vai contar de novo, assim como uma criança. Da mesma vez. As coisas, assim, seja convivencial. Vocês vão tomar um chopp com os amigos, tal, cara, seja agradável, né? Fala de coisa boa, né? Enriqueça os momentos. Isso é a segunda virtude que a gente tem que ter. Você vai ter contato com alguém? Ok, você vai viajar em São Paulo, você e mais uma pessoa daqui a São Paulo. Cara, enriquece a vida da pessoa e ela enriquece a sua também. Seja convivencial. Aprenda a ouvir. Né? Vai daqui a São Paulo 3 horas. Fala 1h30 e o outro fala 1h30. Não dá para você falar 3 horas daqui lá. Ou nem 2h30, ele fala só meia hora. Isso é ser convivencial. É escutar a história dos outros e se interessar pela história dos outros. E a terceira virtude é a comensalidade. Baucis e Filemão repartiram o pouco que tinham. Inclusive o último gole do melhor vinho que eles tinham com os estrangeiros. Que eles nem sabiam quem era. Então a gente precisa ser comensal. O que é ser comensal? Um pouco do que é seu não é seu. Um pouco do que é seu não é seu. É de todo mundo, é dos outros. Então doe, dê, oferte. E não é só comida, né? Assim, é partilhar, é ser comensal no conhecimento, na experiência.
em tudo, né? Seja comensal, dê um pouco do que é seu para os outros, né? Porque assim, a quem eu vou ajudar? Não interessa, né? A quem se apresentar, o estrangeiro que bater a porta do que a gente está fazendo aqui, isso vai ajudar. Então são as 3 virtudes de Ovídio que eu gosto muito de deixar quando eu termino as minhas conversas, minhas aulas, minhas convivencialidade, hospitalidade e comensalidade. Divida o pão do conhecimento, o pão físico, o pão da esperança, o pão da fraternidade. Tudo que você entender que é bem que você tem, que é riqueza que você tem, material ou não.